E neste vídeo, faremos exercícios referentes ao tema propriedades periódicas. A primeira questão: para cada um dos seguintes pares de átomos, indique qual tem o menor raio atômico. Letra A, cálcio e magnésio. Vamos ver. O raio atômico é o tamanho do átomo, é a distância entre o núcleo do átomo e o elétron na camada mais externa. Para fazer essa comparação, teremos que olhar a tabela periódica e verificar a posição desses átomos. O magnésio e o cálcio estão, respectivamente, magnésio no terceiro período e cálcio no quarto período da tabela periódica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o número de camadas de cada átomo. O período indica exatamente o número de camadas de cada átomo. O cálcio, que está no quarto período, tem 4 camadas. E o magnésio, que está no terceiro período, tem 3 camadas. Ora, o átomo que tem uma camada a mais, a distância entre o núcleo e essa última camada é maior. Dessa forma, o átomo de cálcio tem um tamanho maior do que o de magnésio, por ter uma camada a mais. Quando avaliamos num grupo, na mesma família, na mesma linha vertical, à medida que aumenta o período, à medida que se desce a tabela periódica, se tem mais camadas, o átomo é maior. Dessa forma, o átomo de magnésio, por ter uma camada a menos, é menor que o de cálcio. Ok? Então, à medida que desce o período, se aumenta o raio. Como o magnésio está mais para cima, está no terceiro período, ele tem um raio menor. Vamos comparar agora o enxofre e o fósforo. O enxofre e o fósforo estão no mesmo período, no terceiro período, então não vai existir essa diferença de camadas. Eles dois têm 3 camadas. Como é que eu vou diferenciar? Vamos olhar agora que os núcleos desses átomos não têm a mesma quantidade de prótons, são diferentes, o que vai influenciar nessa distância entre o núcleo e a última camada. O enxofre tem número atômico 16 e o fósforo número atômico 15. O que é que isso quer dizer? O fósforo tem 15 prótons no núcleo, 15 partículas positivas no núcleo e o enxofre 16. Por esse núcleo do enxofre ter maior quantidade de partículas positivas, ele consegue atrair mais facilmente os elétrons da última camada para perto dele, reduzindo essa distância, ou seja, quanto maior o número atômico, maior a atração desse núcleo aos elétrons. Menor será essa distância, menor o raio, menor o átomo. Então, o átomo de enxofre ele é menor que o átomo de fósforo. Dessa forma, podemos estabelecer tendências de crescimento do raio atômico na tabela periódica. À medida que descemos um grupo, à medida que se aumenta o número de camadas, aumenta o tamanho do átomo, aumenta o raio. E numa mesma linha, no mesmo período, quanto menor o número atômico, maior será esse raio. Ou seja, quanto mais à esquerda o átomo da tabela, maior o raio. Então, metais têm raios geralmente maiores do que os metais quando se compara, os ametais quando se compara o mesmo período. Dessa forma, sabendo a tendência do crescimento do raio, podemos também utilizar essa informação para verificar a tendência de crescimento das outras propriedades periódicas, porque todas vão depender do tamanho do átomo. Inicialmente, vamos ver a eletronegatividade, que é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons, ou seja, o núcleo do átomo atrai elétrons. Dessa forma, quanto menor o raio, menor o tamanho do átomo, maior a eletronegatividade. É uma relação inversamente proporcional. Então, vamos ver as setas voltadas para os lados opostos do crescimento do raio. Quanto menor o raio, quanto mais à direita,
maior a capacidade de atrair elétrons. Quanto menos camadas, quanto mais para cima da tabela, menor esse raio, maior será a capacidade de atrair elétrons. Outra propriedade importante é o potencial de ionização, que é a energia necessária para remover um elétron da última camada do átomo. Isso também vai ter relação com o raio e com a eletronegatividade. Quanto menor o raio, maior a capacidade de atrair elétrons, ou seja, maior a eletronegatividade. Qual é a tendência? Que seja necessário fornecer maior energia para remover um elétron, ou seja, maior o potencial de ionização. Então, quanto menor o raio, quanto menos camadas, quanto mais para cima da tabela, mais energia é necessária para remover esse elétron, porque a atração é maior. E no período, quanto mais para a direita, quanto maior o número atômico, menor o raio, maior a negatividade e maior tendência a gastar energia para perder esse elétron, maior potencialização. A outra propriedade importante é a afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando o átomo perde um elétron, que explica a tendência, que o átomo recebe um elétron, que explica a tendência desse átomo em receber elétrons, que vai ser relacionada tanto com o raio quanto com a eletronegatividade. Quanto menor o raio, maior a capacidade desse átomo atrair elétrons, ou seja, maior a eletronegatividade. E vai ser seguida a tendência de receber elétrons, maior a afinidade eletrônica, ou seja, a afinidade eletrônica ela segue a mesma tendência da eletronegatividade. Então, cresce no período da esquerda para a direita e na família de baixo para cima. Quanto menos camadas, menor o átomo, mais eletronegativo ele é, mais atrai elétrons. No mesmo período, com o mesmo número de camadas, fazendo a comparação, quanto maior o número atômico, maior a atração desse núcleo a elétrons, logo maior a afinidade eletrônica. A forma, sabendo comparar o tamanho do átomo e relacionando esse tamanho do átomo com outras propriedades periódicas, podemos fazer comparações para várias propriedades periódicas. Por exemplo, a próxima questão, que envolve os mesmos átomos, fala assim: para cada um dos seguintes pares de átomos, indique qual tem maior eletronegatividade. Então vamos lá, o cálcio e o magnésio, relembrando, nós temos a eletronegatividade, a variação ocorrendo na família à medida que subimos a tabela periódica, ou seja, quanto menos camadas, menor o átomo, maior a capacidade dele atrair elétrons, maior a negatividade. E no mesmo período que o número de camadas é igual, à medida que aumenta o número atômico, da esquerda para a direita, aumenta-se a quantidade de partículas positivas no núcleo, consequência, maior atração desse núcleo aos elétrons mais externos. Dessa forma, na letra A, temos o cálcio e o magnésio. O cálcio com 4 camadas e o magnésio com 3. O magnésio, que tem 3 camadas, tem uma distância menor entre o núcleo e os elétrons mais externos. Qual é a consequência? Ele atrai mais facilmente. Ele tem maior eletronegatividade, ou seja, quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Na letra B, aquilo que nós já vimos, o enxofre e o fósforo apresentam mesmo número de camadas, 3 camadas, é o terceiro período. Pois bem, como vamos diferenciar? Lembrando, o enxofre, número atômico 16, e o fósforo, número atômico 15. Pois bem, o enxofre, por ter um núcleo mais positivo, vai atrair mais os elétrons, consequência, a distância enxofre à eletrosfera, a camada mais externa, vai ser menor que a distância do núcleo do fósforo à camada mais externa do seu átomo. Ou seja, o raio,
a eletronegatividade cresce inversamente ao raio. À medida que caminha da esquerda para a direita na tabela periódica, está se aumentando o número atômico dos átomos, aumentando a eletronegatividade, ou seja, o enxofre é mais eletronegativo do que o fósforo. Vamos para a próxima questão. Considere as seguintes propriedades periódicas: baixa energia de ionização, alta eletronegatividade, alta eletropositividade, baixa afinidade eletrônica. A sequência dos elementos que apresentam as propriedades relacionadas na respectiva ordem é... Então, vamos ter que avaliar a tabela periódica e ver as características desses átomos para ver qual é a sequência correta. Avaliando a tabela periódica e relembrando as propriedades periódicas, temos as seguintes tendências. Olha só, quanto menor o átomo, lembrando, aumenta o que? A energia de ionização, aumenta a eletronegatividade, aumenta a afinidade eletrônica. Se olhar, o aumento dessas propriedades é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Comparando no mesmo período, nós temos que elementos que têm baixa ionização, ou seja, que estão mais à esquerda, são os metais. Os metais geralmente têm baixa ionização, então eles tendem a perder elétrons mais facilmente. Elementos que têm alta eletronegatividade estão mais à direita, são os ametais. Elementos que atraem muito elétrons são os ametais. Também são elementos que têm alta afinidade eletrônica, alta tendência a perder, a ganhar elétrons, tá? Então, tem uma consequência em função do raio. Vamos avaliar. Primeira propriedade, elemento que tem baixa ionização. Então, veja, se a energia cresce da esquerda para a direita, o que tem baixa são os que estão mais à esquerda, são os metais. Então, esse elemento é um metal. O elemento seguinte tem alta eletronegatividade. Observe que a eletronegatividade cresce à medida que o raio diminui. Olha só, o raio jogando para a esquerda, a eletronegatividade cresce para a direita. Então, se ele tem alta, ele está mais à direita da tabela periódica. Então, ele seria um ametal. Um elemento que tem alta eletropositividade, que é o caráter metálico, é o contrário da eletronegatividade. Então, os metais são mais eletropositivos, estão mais à esquerda. Seria o metal. E um elemento com baixa afinidade eletrônica, que é a capacidade de atrair elétrons. Os ametais atraem mais. Como o elemento tem baixa afinidade, é um metal. Vamos ver qual é a alternativa que tem essa sequência. Se você for olhar, lítio metal, berílio metal não pode, neônio gás nobre nada a ver, hélio gás nobre também, césio metal, oxigênio a metal, rubídio metal, lítio metal, letra D. A letra E, potássio metal, rubídio metal já não bate com a nossa sequência. Está respondido a questão. Em relação aos elementos oxigênio, nitrogênio e selênio, assinale verdadeiro V ou falsa F em cada uma das afirmativas. Para isso, vamos ter que analisar sempre a tabela periódica. O raio atômico do oxigênio é menor que o do selênio, pois o primeiro tem menor número de camadas eletrônicas. Vamos ver? O oxigênio está aqui no segundo período e o selênio no quarto período. Do mesmo grupo, na mesma coluna. O que é que isso quer dizer? O oxigênio tem 2 camadas e o selênio 4 camadas. Ou seja, o oxigênio é menor do que o selênio. Lembrando que no grupo, quanto menos camadas, menor o raio. Então é menor, tá? Verdade. Por quê? Porque o oxigênio tem menor número de camadas eletrônicas, verdade.
Vamos para a segunda alternativa. O oxigênio perde elétrons com mais facilidade que o selênio. Ora, se o oxigênio é menor, ele tem uma maior capacidade em atrair elétrons, é mais eletronegativo, então vai ser mais difícil perder. Ele vai ter um maior potencial de ionização, uma energia mais alta vai ser necessária para remover esse elétron, então isso é inverídico. O selênio, que é maior, tende a perder elétrons mais fácil porque a camada de valência está mais afastada do núcleo. O oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Vamos ver? Oxigênio e nitrogênio, ambos no segundo período, têm o mesmo número de camadas. Então, não vai ser o número de camadas que vai diferenciar. O que é que vai diferenciar? A quantidade de prótons no núcleo. O oxigênio apresenta 8 prótons no núcleo e o nitrogênio 7. O núcleo do oxigênio é mais positivo, atrai elétrons mais facilmente, ou seja, é mais eletronegativo. Verdadeiro. Nossa resposta é exatamente a letra B. As seguintes partículas são isoeletrônicas, isto é, possuem a mesma configuração eletrônica, mesmo número de elétrons. Coloque-as em ordem decrescente de raios. Então, teremos que olhar a tabela periódica e ver quantas camadas cada átomo desse ou partícula apresenta e qual o número atômico dessas partículas. Primeiramente, o neônio, que é um átomo, aqui um gás nobre, tem 10 elétrons, 10 prótons, que vai ser o número de elétrons igual para todos. O neônio, ele está no segundo período, quer dizer que tem 2 camadas. Número de elétrons 10, número atômico 10, que é um átomo neutro. Todos os outros átomos ou partículas terão número de elétrons 10. E o número atômico será igual ao número atômico do átomo que originou essa partícula, porque o núcleo não é alterado. Vamos para o flúor. O flúor, a fundamental, tem 9 prótons, 9 elétrons. O fluoreto, ele vai ganhar um elétron, vai para 10 elétrons. A última camada aqui tem 7 elétrons, passa a ter 8, não há aumento nem decréscimo de camadas. O átomo de flúor, que está no segundo período, tem 2 camadas, o íon fluoreto também tem 2 camadas. Mas o número atômico do íon fluoreto permanece o mesmo número atômico do átomo de flúor, porque o núcleo não é alterado, Z igual a 9. Vamos para o íon sódio. O íon sódio está no terceiro período, tem 3 camadas, com 1 elétron na última camada. O sódio, ao perder elétrons para formar o íon sódio, perde o único elétron da última camada, ou seja, a camada some. Como a camada some, ele passa a ter apenas 2 camadas, o íon sódio. Relembrando, o número atômico do íon é o mesmo número atômico do átomo que o gerou, 11. O íon oxigênio veio a partir do oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, está aqui no grupo 16, família 6A. Ganha 2 elétrons, a camada passa a ter 8 elétrons, não há redução nem aumento de camadas. O que é que vai acontecer? Continua tendo 2 camadas, assim como o oxigênio que o gerou. O número atômico permanece 8, o núcleo não altera o número atômico do oxigênio fundamental. Por fim, o magnésio, mais 2, que está no terceiro período e é da família 2, ou seja, alcalinos terrosos, tem 2 elétrons na última camada. O magnésio, ao perder esses 2 elétrons, gera o magnésio mais 2, e a camada que tinha 2 elétrons sumiu. Então agora o magnésio 2+, tem 2 camadas. E o número atômico permanece 12. Ora, todas as partículas têm mesmo número de camadas, então não é o número de camadas que vai diferenciar o tamanho.
O que é que vai diferenciar? O raio atômico vai ser em função do número atômico, do número de prótons no núcleo. Quanto mais prótons no núcleo, menor esse raio. Tá? Então, qual é o raio que vai ser maior? Aquele que tiver menos prótons no núcleo, que tiver menor número atômico. Nesse caso, a ordem decrescente, o de maior raio é o O2-, que tem número atômico 8. Depois, o fluoreto, que tem número atômico 9. Depois, o neônio. Depois, o íon sódio. E o que tem o menor raio de todos é o magnésio, que tem 2 camadas, mas tem um núcleo contendo mais prótons, o íon magnésio. Então, conseguimos comparar e avaliar que quando os elementos têm, ou partículas, mesmo número de camadas, a variação das propriedades periódicas dependerá da quantidade de prótons no núcleo. Quanto mais prótons no núcleo, menor esse raio. E, inversamente, quanto menos prótons no núcleo, maior esse raio, que terá consequência nas outras propriedades: eletronegatividade, afinidade eletrônica, potencial de ionização. E esse foi mais uma questão de química falando de propriedades periódicas. Em breve mais vídeos. Curta e se inscreva no canal.